né? Como hoje são jogos do Campeonato Brasileiro, matematicamente ainda tem chance, porém a forma que o time está jogando, a gente já falou bastante aqui. E o Flamengo, Letícia, precisa, né, vencer. Agora, provável time de hoje, Letícia, as informações que chegam é que o Renato, para o jogo de hoje, que o Renato teria treinado com o Neneca no gol, com o Diego Ribas voltando, Thiago Maia, isso no time titular, o Thiago Maia e o Andrés avançado novamente na criação. Nós já vimos várias vezes que o Andrés ele não rende, né? Não rende tanto ali avançado. O próprio Renato já falou isso. O Diego Ribas está voltando de lesão. E eu queria saber o seu time, o time que você acha ideal para enfrentar o Bahia hoje, Letícia. Se esse time entrando em campo com Diego Ribas, Thiago Maia, Andrés e o Neneca no gol, fora as outras posições que a galera conhece bem, Mateuzinho, né, o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique e Ramon na esquerda, e por aí vai, com o Michael, que hoje é indiscutível a presença dele nesse time, com o Bruno Henrique e o Gabigol. Enfim, mas esses jogadores específicos, qual o seu time ideal? Esses jogadores, você acha que seria o time ideal? Diego Ribas voltando de lesão, tendo que entrar como titular, talvez não vá sentir o ritmo de jogo. Andrés avançado. Comenta um pouquinho sobre isso, Letícia, por favor. Eu particularmente, nesse jogo contra o Bahia, eu jogaria com todos os jogadores que estiverem bem e disponível. Eu ainda não mesclaria o time para essas rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que quando ficasse perto da Libertadores, que já está perto, mas ali faltando 3 jogos, né, antes da final da Libertadores, eu começaria a mesclar, e faltando o jogo ali contra o Grêmio, iria totalmente com o time sub-20. Mas antes disso, para a partida de hoje, eu iria com a força máxima que a gente tenha disponível. Então, eu não iria com esse meio de campo, por vários motivos. Eu acho que você colocar o Andrés novamente como meio avançado, ele já mostrou em todas as partidas que ele entrou assim, quanto ele não rende, o quanto ele não joga bem, o quanto ele fica abaixo, o quanto o nosso meio de campo fica um buraco. Então, acho que vai novamente queimar o cara, vai novamente mostrar que não é estilo de jogo dele jogar naquela posição e não adianta essa insistência. A respeito do Diego Ribas, o cara estava de lesão parado vários dias e já está recebendo oportunidade no time titular. O João Gomes pode jogar, nem que seja 10 minutos bem, se jogar o mínimo, ele nunca recebe oportunidade se tivesse jogadores à disposição. Então, eu não entraria com o Diego Ribas para começar a partida. Eu acho que ele tem aqueles defeitos que a gente já comentou aqui, que, querendo ou não, deixa a gente um pouco assim chateada, o fato de segurar a bola muitas vezes. O Thiago Maia também não está vindo tão bem, está numa fase mal, né, no Flamengo. Antes da lesão, ele estava jogando muito. Depois da lesão, o Thiago Maia decresceu muito na sua qualidade de futebol. No sistema defensivo, eu iria vir com o Hugo Neneca assim, no gol. Eu acho que já está na hora. Eu tinha falado isso na rodada passada, né, Marquinhos? Sobre Atlético Goianiense e Chape, que já está na hora do Hugo Neneca receber oportunidade. Não deixo de, mesmo ele recebendo oportunidade, não deixo de pontuar que a gente precisa contratar um bom goleiro experiente para o ano que vem. Mas o Hugo Neneca, eu acho que ele já está pronto, ele já pode receber uma confiança novamente, para a gente ver o que vai dar. Se ele literalmente vai conseguir se firmar e dar conta do recado, ou se o Flamengo não pode mais contar com ele. Eu acho ele um goleiraço, acho que ele tem muito a render no Flamengo. Espero que isso aconteça no jogo de hoje, que ele tenha oportunidade para começar a partida, ainda mais com o Diego Ribas aí, com o Diego Alves afastado. E o outro motivo, o Mateuzinho e o Ramon não tem muito o que questionar, né? O Felipe Luiz ainda fora, o Isla aí de quarentena, né, lá com relação à seleção chilena, mas eu gosto muito do futebol dos dois. E no meio de campo, se o Arão tiver 100%, eu ainda venho com o Arão. Como eu falei, eu venho com a força máxima disponível. Na frente, não tem muito para onde correr, né? Vitinho de meia, então não deixaria o André de segundo volante e o Vitinho de meia. Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Essa seria a minha escalação. E se o Diego, Letícia, se o Diego entrasse, que entrasse na frente, né, cara? Porque parece que esqueceram que ele jogou de 10 a vida inteira. E agora ele é só volante, ele não pode nunca mais jogar um pouco mais adiantado, relembrar os jogos que ele jogava adiantado, porque ele não é camisa 10 à toa. Acho que ele pode, não para esse jogo, eu não escalaria ele também não, tá? Mas eu acho que em outras situações, você tendo Arão, Thiago Maia, André, João Gomes, você não precisa forçar o Diego mais ali no meio. Você tem um déficit na frente de homens de meio campo, de meias criativos. Não que o Diego esteja num nível técnico maravilhoso para fazer isso, né? Ele já não é mais nem de longe o jogador que ele foi. Até no início do Flamengo ele jogou bem e tal.
ou ali na Europa, no Atlético de Madrid, quando começou no Santos, sempre foi meia, armador, chegava na frente, fazia gols, porra. Testa ele ali na frente, não pode mais jogar de meia. Pô, aí fica ali atrás, aí perde a bola, segura aquela bola perigosíssima, dá um contra-ataque, gol do Atlético para pênalti. Entende? Ele então, e Thiago Maia também não dá certo não, Felipe, no meio de campo. Não sei se vocês já perceberam, fica muito buraco, né? Não, e não fica dinâmico. Fica espaçado. Também, jogo. Fica espaçado. E assim, a gente sabe, né, Bruno e Ruggeri, a gente sabe que o Diego, ele deve muito provavelmente deve estar querendo dar aquele ritmo de jogo, pensando na final. Só que é aquela situação, o Flamengo joga hoje contra um time que está brigando lá embaixo na parte da tabela, que é o Bahia. O Flamengo joga hoje contra um time que, além de estar brigando na parte de baixo, vem na sua evolução, porque o Bahia, pelo comando do Guto Ferreira, ainda não perdeu. O Bahia, nos últimos 7 jogos, só levou um gol. Tudo bem, retranca é muito grande, mas não levou gol. E isso Bahia vai vir com tudo para querer conquistar um resultado positivo, para sair de perto daquela zona. E o Flamengo não vem jogando bem. E aí você coloca ali no meio de campo jogadores que acabam não tendo aquela pegada toda e ainda mais voltando de contusão, que é o Diego Ribas, deixando aqui o meio de campo espaçado, a gente cai naquele... E o Andrés avançado, a gente cai naquele mesmo erro, né, Bruno? Ele está sempre dando campo, perdendo o meio de campo, e o Flamengo começa a perder o jogo ali naquele meio de campo, onde não tem o seu domínio, e os times se fecham todo, não tem meio de campo, não tem criação, o resultado a gente já sabe o que acontece, né, Bruno? Olha... Eu concordo quando foi dito aí, acho que pelo Felipe, que realmente o Diego... E eu já falei isso também muitas vezes, né? O Diego sempre foi 10 de origem, seleção, base do Santos, ele se profissionalizou como camisa 10 de origem, jogou muito tempo como camisa 10. Eu não sei, cara, eu começo a pensar que é um pedido do próprio jogador não jogar mais naquela posição, porque eu não vejo necessidade. Se você tem um Andrés que é um segundo volante de origem, o Diego que é um 10 de origem, por que você improvisa os dois? É só você fazer isso, ó. Bota o Diego na dele e o Andrés na dele. Então eu começo a achar que o Diego não quer mais jogar ali, porque não faz sentido. É o auge da burrice você colocar 2 jogadores improvisados em posições se eles podem jogar na posição deles de origem. Então só pode ser isso, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu quero crer que o Diego não quer mais jogar de camisa 10. Então, pensando nele, se for isso, eu vou entender ele jogando de segundo volante. Por outro lado, eu entendo que se o pensamento do Renato, eu não estou dentro da cabeça dele, mas se o pensamento do Renato é dar confiança para esse jogador Diego, e ele sabe da importância que tem o Diego para o grupo, é importante que o Diego esteja animado, confiante, porque ele realmente tem uma liderança muito grande, e esse trabalho aparece no bastidor, mas não aparece nem sempre dentro de campo, eu entendo que ele tem que jogar, mas se esse for o pensamento do Renato, eu não colocaria o Diego para jogar. Só estou dizendo que se o pensamento do Renato for dar confiança ao jogador, bota ele para jogar. Ok. Mas sabendo que ele, em outros jogos passados, ele como segundo volante perdeu bolas importantes e a gente acabou sofrendo gols e, enfim, o pênalti lá contra o Atlético Paranaense que comprometeu o jogo. E assim, cara, eu estava olhando a escalação aqui, estou até com ela aberta aqui no meu celular. Eu acho que o time é esse aí mesmo, que tem que ir a campo. Tirando essa questão do Diego, que eu não colocaria. Mas se for para isso, eu até entendo a cabeça do Renato. E se for por conta dessa conversa, se ele não quiser mais jogar como terceiro homem, aí tudo bem, está colocando como segundo, desde que ele renda. Vamos ter que aguardar o jogo para saber se vai dar certo ou não. Essa é a grande realidade. Beleza, o Carlos, agradecer o Carlos aí pela participação dele. Ele fala aqui, ó, hoje vou torcer para o Bahia, Grêmio rebaixado já. O Carlos aí provavelmente não deve ser Flamengo, mas torcer pela derrota do Flamengo é uma coisa que eu não faço nunca, Carlão. Independente do que vai acontecer. Acho que o Flamengo é isso, é vencer sempre, irmão. Ruggeri, Bahia retrancado, jogando contra o Flamengo, todo fechado, e esse Flamengo sem essa criação toda que a gente já conhece com a ausência do Arrascaeta. Como resolver isso? Eu perguntei para o Renato isso no jogo contra o Bragantino, ele falou que tenho ciência desse problema e vamos resolver. Até agora, não. Parece que só vai resolver agora o Arrascaeta, né? Já está em processo de renovação com o Flamengo. Ontem tiveram uma reunião e isso vai acontecer. Falta só o ok mesmo do presidente Rodolfo Landim, né? Para assinar, para poder ele assinar a renovação dele, uma melhoria salarial, e aí quando ele voltar vai resolver a criação agora. Como jogar contra um Bahia todo fechado, sem essa criação, Ruggeri?
Pois é, Marquinhos, isso daí é um problema que vem persistindo, né? O Renato não consegue achar essa solução ou um substituto para o Arrasca ou alguém que chegue próximo de fazer o que o Arrasca faz. É muito difícil, porque todo jogo a gente está perguntando, fazendo essa mesma pergunta e ele não consegue resolver, né? Os jogadores também, eu não vou só botar na conta do Renato, não. Acho que os jogadores têm, sim, sua parcela de culpa forte aí. Mas o Renato, ele não consegue, e por muitas vezes que ele vê que dá errado, ele vai e repete a mesma coisa no jogo seguinte, né? Isso aconteceu várias vezes. A gente não vê ele tentando mudar o padrão para encontrar um jeito de fazer o time jogar ou de criar. E contra times fechados, isso tem acontecido, é corriqueiro. O Flamengo não consegue penetrar. Contra a Chape, com mais um segundo tempo inteiro, não conseguiu fazer um golzinho sequer. E olha que a Chape precisava vencer e nem estava tão fechada assim. Então, eu acho que uma solução é você abrir o Bruno Henrique numa ponta e o Michel na outra para tentar tirar a atenção ali dos zagueiros e abrir um pouquinho a defesa e fazer com que todo mundo suba, cara. É botar o time para frente mesmo, tomando cuidado com os contra-ataques, né? Agora, é um problema que todo jogo a gente fala a mesma coisa e não vê nenhuma solução. Sabe quando vai solucionar? Quando o Arrascaeta voltar, se solucionar. Né? O Arrasca volta, a gente vê a diferença que faz. Passar esse período todo sem o Arrascaeta, cara. O Flamengo foi muito prejudicado, muito prejudicado. Lesão, convocação. Eu tenho que reconhecer também que talvez, e olha que a gente já vinha falando isso, pô, mas se o Arrascaeta sair, quem que você prefere que saia? Eu não queria que saísse ninguém. Mas, honestamente, o atleta que a gente mais sente falta é o Arrascaeta. É único ali no elenco. Não vai ter ninguém que faça o que ele faz. Então, a gente torce para ele voltar. Quem sabe ele voltando e o time pegando um ritmo e começando a vencer e jogar um pouco melhor, a gente não chegue mais confiante na decisão da Libertadores, né? Vamos ver. Mas vai ser difícil furar essa defesa.